Empresário fica chocado ao descobrir que o que salvou seu filho foi o roubo do carro. Arthur Vasconcelos, um desses bilionários que andam de terno e gravata, estava no auge do sucesso. Sua empresa de tecnologia revolucionava o mercado, e suas redes sociais eram um festival de sorrisos e conquistas. Mas tudo mudou em um instante. No meio de uma reunião sobre novas inovações, seu telefone tocou. A chamada era de Vitória, sua assistente, a mulher que sempre se destacou pelo cuidado e dedicação. Mas o tom de pânico na voz dela gelou o sangue em suas veias. Arthur, o Lucas, ele está tendo uma reação alérgica. Precisamos ir ao hospital agora. O coração de Arthur disparou. O filho, apenas 6 anos, sempre foi a razão de sua luta. Ele era aquele pai que lutava para dar uma vida perfeita, mas agora o pavor o paralisava. A ambulância estava atrasada e Vitória não pensou 2 vezes. Com determinação, ela se lançou em direção à deslumbrante Ferrari de Arthur, um símbolo de riqueza e poder, e estava disposta a tudo para salvar a vida do garoto. Enquanto Vitória acelerava pelas ruas, o motor rugia como um leão selvagem. As curvas eram perigosas, mas cada segundo contava. A adrenalina escorria pelas veias dela. Em cada arriscada manobra, ela sabia que sua coragem poderia fazer a diferença. O olhar dela se fixava na estrada, mas o pensamento estava em Lucas, lutando contra a alergia. O mundo exterior desapareceu, e só restou a vontade de salvar a vida do menino. Mas ao chegarem ao hospital, o caos tomou conta. Os médicos se moviam rapidamente. As máquinas bips incessantes preenchiam o ar enquanto tentavam estabilizar Lucas. Arthur, angustiado, observava impotente. O desespero tomava conta quando, de repente, a sirene da polícia cortou a tensão. Vitória, ainda ofegante, foi algemada em pleno estaque. Um vazio imenso se formou dentro de Arthur. Como assim? Como sua assistente estava sendo tratada como uma criminosa? A cena parecia um pesadelo. Ele, o homem que poderia decidir sobre a vida de Vitória e sua família, viu-se paralisado. Um turbilhão de emoções invadiu sua mente. Um sentimento de gratidão misturado com indignação. Como poderia demitir a mulher que arriscou tudo para salvar seu filho? As câmeras da mídia começaram a se aglomerar, capturando cada movimento, cada palavra trocada. Nos olhos de Arthur, o dilema surgiu. Vitórias eram heroínas ou ladrões? Ele se aproximou dela, com a respiração pesada e o coração acelerado. Você salvou meu filho. O que deveria fazer agora? O olhar dela refletia dor e bravura, e Arthur percebeu que sua vida estava prestes a mudar. Ele tinha a chance de transformar essa injustiça em algo maior. O que ele escolheria? Demitir a mulher que salvou seu filho ou defender os direitos dela e se tornar um exemplo? A batalha interna se intensificava. Arthur estava em uma encruzilhada que poderia alterar para sempre não só a vida de Vitória, mas também a sua. As palavras que não foram ditas pairavam no ar, e ele olhou para o hospital, para o filho e então para Vitória. O murmúrio da multidão ao redor ecoava e ele sabia que sua decisão não seria fácil, mas era necessária. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixe aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Arthur sentiu o coração disparar enquanto observava Vitória sendo algemada. A cena parecia surreal, como se tudo estivesse fora de foco. O filho, Lucas, estava a poucos metros, em uma sala de emergência. Ele queria gritar, queria correr até ela, mas algo o segurava.
O olhar confuso dos policiais, o murmúrio da multidão, tudo parecia um pesadelo. Como assim? Ela salvou meu filho! Sua voz saiu mais alta do que pretendia. As pessoas ao redor o encararam, murmurando. O policial, um homem robusto com uma expressão rígida, se virou. Ela cometeu um crime, senhor. Roubou um veículo. A palavra roubo ecoou na mente de Arthur. O rosto de Vitória, pálido e determinado, estava marcado pela angústia. Ele precisava agir, mas o que dizer? E se aquele gesto heróico virasse a condenação dela? Ele engoliu em seco, pensando em como poderia ter sido diferente se tudo tivesse ocorrido de forma mais normal. A ambulância poderia ter chegado a tempo, mas isso não mudava o fato de que Vitória estava ali, sem chance de defesa. "Espere!" gritou uma voz feminina, abrindo uma brecha na multidão. Era Clara, a esposa de Arthur. Ela se aproximou, com um olhar de quem não entendia a cena. "Arthur, o que está acontecendo?" "Vitória." "Ela." Arthur hesitou. As palavras não saíam. Ele olhou para Clara e o medo e a confusão se projetaram em seu rosto. Clara, percebendo o estado dele, se virou para o policial. "Ela salvou nosso filho, você não entende?" Antes que alguém pudesse responder, a sirene quebrou o barulho do hospital. Uma ambulância parou bruscamente. Arthur olhou para o veículo, as portas se abriram e médicos saltaram para fora. E então, algo ainda mais chocante aconteceu. Uma mulher apareceu, de cara pálida como um fantasma, segurando uma pasta médica. Seu olhar era de pânico. "Doutor Almeida, aqui!" ela chamou, e logo o médico responsável pela emergência veio até ela. O desconforto na expressão de Arthur se intensificou. Quando se aproximou, a mulher falou em voz baixa. "Precisamos falar agora." O médico assentiu e logo se afastaram, entrando na sala onde Lucas estava. Arthur sentiu a pressão subir. O que poderia ser tão urgente a ponto de interromper tudo? A multidão se aglomerava, ansiosa por um pouco de informação. Num instante, as luzes da ambulância iluminavam a cena. Um clima de tensão se instaurou. Arthur virou-se para Vitória. Você não devia ter pego meu carro, mas você salvou meu filho." Vitória lançou um olhar triste, como quem sabia de algo que ele ainda não havia compreendido. "Eu tinha que fazer algo, Arthur." De repente um grito cortou o ar. Ele parou de respirar. Os médicos correram para fora, em alta velocidade, levando com eles a maleta de emergência. Arthur congelou. O ambiente ficou em silêncio. Vitória, enquanto algemada, parecia mais pálida. O desespero dava lugar à fúria e à confusão. "Eu não posso acreditar", Arthur murmurou. Mas antes que pudesse processar, Clara, ao seu lado, foi atingida por uma onda de dor e desmaio. Ele se virou, horrorizado, e viu uma carta que caiu de sua bolsa. Era uma carta com o nome de Lucas, e sob o logo da empresa de tecnologia de Arthur, um símbolo que ele não reconheceu. "Clara, o que está acontecendo?" Arthur a chamou, mas a multidão já estava em frenesi. Assustada, ele pegou a carta e leu. "Se algo acontecer ao menino, tudo o que temos vai ruir. Lembre-se dos acordos." As palavras dançavam diante de seus olhos, e a sensação de traição o atingiu como um soco no estômago. Clara o olhou. O medo em seu olhar denunciava um segredo profundo. Quem ela realmente era? Arthur estava em um labirinto inesperado e sombrio, onde a vida de seu filho dependia não apenas das decisões de Vitória, mas de verdades ocultas. E no meio da confusão, diante da vida e da morte, ele percebeu que a luta estava apenas começando. Arthur ainda estava se recuperando do choque quando a sirene da ambulância ecoou mais alto, cortando o ar pesado com seu som penetrante. Neste exato momento, o médico que havia entrado com a mulher de rosto pálido saiu da sala de emergência. Sua expressão era grave. A multidão em volta silenciou em um instante. Os olhares se voltaram, expectado. "Já sabemos o que está acontecendo com Lucas.
ele disse, com uma voz que soava como se cada palavra tivesse que ser empurrada para fora. Ele precisa de uma transfusão de sangue imediatamente. As palavras marcaram Arthur como um golpe no estômago. Transfusão? O que havia acontecido? Ele só queria seu filho seguro, e essa urgência só aumentava sua angústia. Mas a agitação à sua volta não parou. A mulher de antes, que parecia tão aterrorizada, voltou a aparecer. Só que agora com expressão de alívio. "Temos um doador", a mulher gritou, e um alvoroço se instaurou. Mas antes que alguém pudesse fazer algo, outro policial agarrou a mulher com força. "Você não pode simplesmente entrar", ele gritou, enquanto o pânico de Arthur crescia. "Ela é compatível. É a mãe dele." Um murmúrio percorreu a multidão. Ouvindo isso, Arthur sentiu sua cabeça girar. A mãe? Mas quem era aquela mulher? O que estava acontecendo? Ela não pode ser a mãe do Lucas. O que é isso? Clara, explica isso. Arthur se virou, o desespero já quase insuportável. Clara estava paralisada. Sua expressão era de confusão e medo, e os olhos dela fixaram-se na mulher. "Eu não sabia." Clara balbuciou, e o olhar dela buscava alguma forma de justificar. Arthur sentiu uma onda de raiva subindo dentro dele. "Como assim não sabia?" A mulher começou a se soltar, e mais policiais apareceram, armados de força e confusão. "Eu não sou uma criminosa, eu sou a mãe dele." A mulher insistiu, mas as palavras dela soaram mais como um grito de desespero do que uma afirmação. Arthur, em meio a essa enxurrada de revelações, viu o mundo se desfazer ao seu redor. A mulher estava errada. Ele sabia que Clara era a mãe de Lucas. Não podia ser diferente, mas algo na expressão da mulher sugeria que havia um núcleo de verdade ali. "Isso é impossível!" Arthur gritou. "Como você pode ser a mãe dele? Tinha que ter havido um engano." Suas mãos tremiam. A multidão estava em choque. As pessoas murmuravam, tentando compreender a situação. Uma voz fraca surgiu por trás dele. "Arthur." Era Vitória. A expressão dela misturava tristeza e compreensão. "Eu sabia. A história dela é real. Lucas é o filho biológico dela, mas..." A revelação caiu no ar como um peso, e Arthur se sentiu como se o chão tivesse sumido sob seus pés. Quem era ele, afinal? O que ele achava que sabia? Antes que pudesse processar tudo, Clara soltou um grito. "Não! Isso não pode estar acontecendo! O que você fez?" Suas palavras se tornaram um eco de um lamento profundo, refletindo um mundo em colapso ao redor dele. Arthur agora estava cercado de uma dor palpável. Ele tinha de decidir quem era a verdadeira mãe do seu filho. Esta mulher que parecia tão desesperada, ou Clara, sua esposa, que ele amava, mas que agora parecia trair toda a confiança que tinha depositado nela. A multidão olhava fixamente. As câmeras gravavam cada segundo. Arthur sentia a pressão crescer. O que ele deveria fazer? O que era real e o que era uma fachada? A vida do filho estava em jogo, e as peças dessa história estavam se reorganizando rapidamente, como se a vida estivesse riscando as páginas de um livro que ele acreditava estar lendo. E ali estava ele, no meio de um labirinto de segredos e mentiras. Era hora de escolher, mas suas opções estavam se tornando cada vez mais complicadas. Um futuro incerto se desenhava à sua frente. E ele sabia que nada seria igual a partir daquele instante. O que viria a seguir? Arthur ainda estava tentando entender a confusão quando a sirene da ambulância ecoou novamente, interrompendo a tensão no ar. Todos estavam ansiosos, e os olhares variavam entre desespero e expectativa. O médico que havia deixado a sala de emergência se aproximou, e o silêncio se instalou como um peso. "Precisamos de um doador de sangue e rapidamente", ele afirmou, a gravidade das palavras cortando o ar carregado de angústia. Arthur sentiu o estômago revirar. Ele estava prestes a perguntar quem era o doador, mas a mulher que alegava ser a mãe de Lucas interrompeu. "Eu posso ajudar.
Meu sangue é compatível. Seus olhos brilhavam de determinação. Arthur olhou para Clara, que ainda estava em choque, e então de volta para a mulher. A ideia da mulher se oferecendo como doadora era uma faísca de esperança, mas a história não se encaixava. O que você está dizendo? Quem é você realmente? Arthur não conseguia processar. No fundo, ele desejava que tudo fosse só uma confusão. Clara olhou para a mulher e algo em seu olhar mudou. Havia reconhecimento. Você estava naquele evento? Disparou Clara, a voz tremendo. A mulher não hesitou. Sim, eu estive. Eu sou Luciana, a mãe de Lucas. A verdade está mais profunda do que você imagina. As palavras dela ecoaram como um estrondo. Arthur ficou paralisado. Mãe, como isso era possível? Isso é loucura. Você não pode ser a mãe dele. Clara é a mãe dele. Arthur mal conseguia formar os pensamentos. O murmúrio da multidão aumentava, e ele podia sentir cada olhada pesada, cada sussurro ecoando ao redor. Arthur, a verdade é mais complicada do que você sabe. Clara balbuciou, seu olhar implorando por compreensão. Mas Arthur não conseguia entender. Ele olhou para Luciana, e nas profundezas de seu peito, um nó se formou. Um impulso o levou a perguntar: qual verdade? Luciana respirou fundo, como se a revelação estivesse prestes a explodir. Lucas não é apenas seu filho, ele é o resultado de um acordo. As palavras dela congestionaram a atmosfera. O que ela estava dizendo? Um acordo? Que acordo? As palavras saíram com dificuldade. O olhar dela passou por Clara e voltou para ele. Antes que ela pudesse responder, um grito agudo cortou o ar. Lucas, ele está tendo uma parada. O médico surgiu correndo, seu rosto pálido e preocupado. A tensão voltou a aumentar. Arthur sentiu seu coração disparar. O tempo parecia girar. A vida do filho dependia de momentos. E ele estava preso em um jogo de palavras. Espere, Arthur gritou, observando enquanto os médicos se apressavam. Mas a urgência do momento não parava. Ele se virou para Luciana. O que você quer dizer com acordo? Eu não posso explicar agora, mas eu sou a mãe biológica dele. O que Clara não te contou é que ela emprestou meu óvulo para fertilização. As palavras de Luciana eram como uma bomba. Arthur ficou paralisado por um segundo, e o mundo ao seu redor começou a girar. Era tudo tão surreal. O que isso significava? Ele sempre acreditou que Clara era a única mãe de Lucas. As peças do quebra-cabeça estavam se espalhando, montando uma imagem confusa, que ele não estava pronto para aceitar. Enquanto médicos trabalhavam freneticamente, um barulho ecoou da direção onde Lucas estava. Um estrondo. O que estava acontecendo? Arthur virou-se, seu coração em desespero, mas a multidão ao redor estava inquieta, como se algo estivesse prestes a acontecer. E então, com um grito ensurdecedor, as portas da emergência se abriram com uma força tremenda, e alguém, foi empurrado para fora. Em meio à confusão, uma figura surgiu, desabando no chão, sem vida. Arthur ficou chocado. Era a mulher que havia se identificado como Luciana. O desespero tomou conta. Ouvindo o barulho, os policiais se aproximaram, e a cena começou a girar como uma tempestade, cheia de gritos e ação. Arthur sentiu uma onda de desamparo e medo. Tudo o que ele conhecia estava em jogo. As verdades que acreditava terem se despedaçado de maneira cruel e inesperada. E no meio desse caos, ele se perguntou: quem era ele realmente? E principalmente, quem era Lucas no meio disso tudo? O que mais estava escondido sob a superfície? Ter alguém em perigo ao seu redor era uma verdade que ele poderia lhe dar. Mas agora, além do filho, havia segredos enterrados, relações embaraçadas e uma vida que, de repente, parecia estar fora de seu controle. Com um grito, ele ficou ali, preso. Sabia que a tempestade estava apenas começando,
e a verdadeira batalha pela verdade estava prestes a se desdobrar. Arthur ainda estava tentando entender a confusão quando a sirene da ambulância ecoou novamente, interrompendo a tensão no ar. Todos estavam ansiosos, e os olhares variavam entre desespero e expectativa. O médico que havia deixado a sala de emergência se aproximou, e o silêncio se instalou como um peso. Precisamos de um doador de sangue, e rapidamente, ele afirmou, a gravidade das palavras cortando o ar carregado de angústia. Arthur sentiu o estômago revirar. Ele estava prestes a perguntar quem era o doador, mas a mulher que alegava ser a mãe de Lucas interrompeu. Eu posso ajudar. Meu sangue é compatível. Seus olhos. A ideia da mulher se oferecendo como doadora era uma faísca de esperança, mas a história não se encaixava. O que você está dizendo? Quem é você realmente? Arthur não conseguia processar. No fundo, ele desejava que tudo fosse só uma confusão. Clara olhou para a mulher e algo em seu olhar mudou. Havia reconhecimento. Você estava naquele evento, disparou Clara, a voz tremendo. A mulher não hesitou. Sim, eu estive. Eu sou Luciana, a mãe de Lucas. A verdade está mais profunda do que você imagina. As palavras dela ecoaram como um estrondo. Arthur ficou paralisado. Mãe? Como isso era possível? Isso é loucura! Você não pode ser a mãe dele. Clara é a mãe dele. Arthur mal conseguia formar os pensamentos. O murmúrio da multidão aumentava, e ele podia sentir cada olhada pesada, cada sussurro ecoando ao redor. Arthur, a verdade é mais complicada do que você sabe. Clara balbuciou, seu olhar implorando por compreensão. Mas Arthur não conseguia entender. Ele olhou para Luciana, e nas profundezas de seu peito, um nó se formou. Um impulso o levou a perguntar: qual verdade? Luciana respirou fundo, como se a revelação estivesse prestes a explodir. Lucas não é apenas seu filho. Ele é o resultado de um acordo. As palavras dela congestionaram a atmosfera. O que ela estava dizendo? Um acordo? Que acordo? As palavras saíram com dificuldade. O olhar dela passou por Clara e voltou para ele. Antes que ela pudesse responder, um grito agudo cortou o ar. Lucas! Ele está tendo uma parada! Um médico surgiu correndo, seu rosto pálido e preocupado. A tensão voltou a aumentar. Arthur sentiu seu coração disparar. O tempo parecia girar. A vida do filho dependia de momentos, e ele estava preso em um jogo de palavras. Espere! Arthur gritou, observando enquanto os médicos se apressavam. Mas a urgência do momento não parava. Ele se virou para Luciana. O que você quer dizer com acordo? Eu não posso explicar agora, mas eu sou a mãe biológica dele. O que Clara não te contou é que ela emprestou meu óvulo para a fertilização. As palavras de Luciana eram como uma bomba. Arthur ficou paralisado por um segundo, e o mundo ao seu redor começou a girar. Era tudo tão surreal. O que isso significava? Ele sempre acreditou que Clara era a única mãe de Lucas. As peças do quebra-cabeça estavam se espalhando, montando uma imagem confusa que ele não estava pronto para aceitar. Enquanto médicos trabalhavam freneticamente, um barulho ecoou da direção onde Lucas estava. Um estrondo. O que estava acontecendo? Arthur virou-se, seu coração em desespero, mas a multidão ao redor estava inquieta, como se algo estivesse prestes a acontecer. E então, um grito ensurdecedor. As portas da emergência se abriram com uma força tremenda, e alguém foi empurrado para fora. Em meio à confusão, uma figura surgiu, desabando no chão, sem vida. Arthur ficou chocado. Era a mulher que havia se identificado como Luciana. O desespero tomou conta. Ouvindo o barulho, os policiais se aproximaram,
e a cena começou a girar como uma tempestade, cheia de gritos e ação. Arthur sentiu uma onda de desamparo e medo. Tudo o que ele conhecia estava em jogo. As verdades que acreditava terem se despedaçado de maneira cruel e inesperada. E no meio desse caos, ele se perguntou: quem era ele realmente? E principalmente, quem era Lucas no meio disso tudo? O que mais estava escondido sob a superfície? Enquanto o tumulto se intensificava, um policial se aproximou de Arthur. Senhor, precisamos que se afaste, disse. Mas Arthur ficou paralisado, com os olhos fixos no corpo sem vida de Luciana. O que ela tinha a ver com tudo isso? Por que ela estava ali? E Lucas? Os murmúrios e sussurros aumentavam. Cada palavra na multidão tornava-se um eco de incerteza. É um engano. Eu não posso acreditar que isso está acontecendo. Arthur gritou, sua voz quebrando, sentindo a realidade se despedaçar ao seu redor. Enquanto os paramédicos envolviam Luciana em uma cobertura, Arthur foi forçado a recuar. Mas os fragmentos da verdade permaneciam girando em sua mente. A imagem dela caída no chão estava gravada em sua memória, uma lembrança que ele sabia que nunca poderia esquecer. Uma pergunta ecoava cada vez mais forte. O que mais está escondido aqui? Enquanto olhava para Clara, seu coração apertava, a dúvida a consumia. O que mais ela havia guardado? As informações que estavam surgindo como ondas revoltas de um mar tempestuoso? Estariam eles seguros ou apenas começando uma jornada cruel que mudaria suas vidas para sempre? A vida e a morte estão sempre numa dança, pensou Arthur. E naquela sala de emergência, ele percebeu uma verdade ainda mais aterradora. Havia segredos além da compreensão. E ele estava prestes a se tornar parte de algo muito maior. Algo que ele olhava para o corpo imóvel de Luciana, a mulher que acabara de afirmar ser a mãe de seu filho. O caos ao seu redor se intensificava. A multidão agitada murmurava e Arthur estava prestes a perguntar como tudo isso era possível, quando um grito cortou a tensão do ar. Ele acabou de parar. Precisamos de ajuda imediata. Um dos médicos saiu da sala de emergência, sua expressão transparecendo um desespero palpável. O mundo girou mais uma vez para Arthur. E o nome de seu filho soou como um tambor em seus ouvidos. Lucas. O garoto precisava dele agora. Não, Lucas não pode. O caos começou a se desdobrar. Arthur sentiu seu peito apertar. Ele tinha que agir, mas tudo ao seu redor se desfez em gritos e ruídos. Em meio a tudo isso, ele se voltou para Clara, buscando algum tipo de resposta. O olhar dela, pálido e atordoado, arrastou sua determinação para um abismo. E foi nesse instante que Arthur viu a mulher que era a causa daquela confusão. Luciana, que estava estendida no chão segundos antes, agora se levantou, como se estivesse viva novamente. Mas não era só isso. Seu olhar estava cheio de ódio e uma expressão sombria tomava conta de seu rosto. O que estava acontecendo? Ele não conseguia compreender. Vocês todos vão se arrepender. Isso é só o começo, Luciana gritou, sua voz ecoando, cortando o ar como uma lâmina. O vácuo de silêncio que se seguiu reverberou, enquanto todos ao redor a encaravam, confusos e assustados. A tensão era uma coisa palpável. Luciana, o que você está fazendo? Você não pode. Clara falou, mas a mulher fez um gesto e, de repente, o chão sob Arthur parecia se abrir. Uma luz intensa começou a brilhar em um ponto ao redor de Luciana, como se uma tempestade mágica estivesse prestes a se desenrolar. E então tudo mudou. Uma explosão de luz e um som ensurdecedor invadiram o ambiente, fazendo todos se encolherem. Arthur fechou os olhos e, quando os abriu novamente, um novo cenário se apresentava. Ele estava em um lugar diferente, um ambiente sombrio, cercado por sombras dançantes. Ninguém mais estava com ele. Clara,
Lucas, a multidão, tudo havia desaparecido. Bem-vindo, Arthur, disse uma voz ecoante. Era Luciana, agora diferente, sua aparência alterada. Você escolheu a facção errada. As palavras dela ecoaram com um peso que Arthur não podia ignorar. O que ela queria dizer com isso? Luciana, o que está acontecendo? Arthur gritava, mas sua voz parecia não ser ouvida. Ele estava preso em uma realidade que não compreendia. A tensão aumentava, e a sensação de perigo estava em cada respiração. Você não entende? Tudo isso sempre foi um plano. Seu filho é parte de algo maior do que você pode imaginar. E agora, você terá que escolher um lado. Luciana continuou a falar, seu olhar penetrante cravado em Arthur. Isso é um jogo, e seu filho é a peça mais importante. A ideia de Lucas sendo uma peça em um jogo maior abalou todas as estruturas que Arthur havia construído em sua mente. Ele teve um mero vislumbre do que estava em jogo, e um nó se formou em seu estômago. Em um instante, ele se lembrou da carta que Clara deixara cair, e a tremenda sensação de traição que invadia seu ser. Clara sabia de você, de nosso filho. A frase escapuliu de sua boca, mais como um sussurro. A visão de Lucas fazendo parte de algo maior era uma bomba de insuportáveis emoções, mas Luciana apenas sorriu, um sorriso que não prometia nada feliz. É hora de decidir, Arthur. O que você quer para Lucas? E quem realmente é Clara? O tom da voz dela era quase sedutor, mas também desafiador. Ele se viu diante de um abismo de dúvidas, perguntas sobre sua esposa, seu filho, e o verdadeiro papel de Luciana na vida deles. Nesse pesadelo surreal, a única coisa que Arthur sabia era que estava longe de terminar. Ele estava prestes a mergulhar em um mistério emaranhado, onde cada passo poderia levar a efeitos devastadores. O que estava realmente em jogo e quem poderia confiar com a vida de Lucas em suas mãos? Enquanto a escuridão o envolvia, ele percebeu que a verdadeira batalha estava apenas começando. Arthur ainda estava preso na escuridão, as palavras de Luciana ecoando em sua mente. Escolher um lado. Era uma pressão que o esmagava, e ele sentia seu coração acelerando. Lucas precisava dele, mas tudo isso era tão surreal. E então, de repente, um grito corta o silêncio. Não! Uma voz familiar. Era Clara. Ele virou-se, e o mundo se transformou em um turbilhão de emoção. Clara estava ali, respirando com dificuldade. Seu rosto pálido refletia um desespero absoluto. Arthur, você não pode confiar nela. As palavras dela surgiram como fogo, cortando através da neblina confusa. Clara! Arthur ficou chocado. O que você está fazendo aqui? Como ela havia chegado ao meio disso tudo? A aparição dela parecia um sonho, mas ao mesmo tempo, o seu corpo estava tenso, quase como se estivesse fugindo de algo. Você não entende, é uma armadilha. Luciana não é quem ela diz ser. Clara disse, sua voz alta e trêmula. Arthur estava desorientado. O que estava realmente acontecendo? Antes que pudesse responder, a imagem de Luciana se transformou. Seus olhos brilhando intensamente, uma expressão de raiva tomou conta. Você realmente acha que pode controlar isso, Clara? Luciana falou com um sorriso frio, como se estivesse se divertindo com tudo aquilo. E então, tudo aconteceu em um piscar de olhos. Luciana levantou a mão e fez um movimento rápido. Uma onda de energia irrompeu do céu, atingindo o chão, fazendo a terra tremer. Arthur caiu de joelhos, sentindo uma onda de dor e desespero. A cena se transformava rapidamente em um pesadelo que ele mal podia suportar. Arthur! Clara gritou, estendendo a mão para ele. Mas uma força invisível a jogou para trás. Ele viu o corpo dela ser empurrado, a expressão de horror em seu rosto. Não, Clara! O grito dele ecoou, mas não havia nada que ele pudesse fazer. A dor no peito de Arthur aumentou, e um pânico aterrador tomou conta de sua mente. O que Luciana queria? Enquanto ele tentava se levantar,
Uma onda de lembranças começou a inundar sua mente. O sorriso de Lucas, as risadas, os momentos em família. Mas agora, tudo parecia desmoronar. Você não sabe o que está acontecendo, Arthur, Luciana gritou. E Clara não pode te proteger. Ao falar isso, algo mudou em seu tom. Ela pareceu hesitar por um segundo, mas então pareceu mais poderosa. O ar ao redor começou a vibrar, e uma luz intensa surgiu de suas mãos. Ouvindo as palavras dela, uma onda de revelações atingiu Arthur. Ele se lembrava da carta que Clara havia deixado cair, das mensagens misteriosas e das aquelas reuniões que nunca faziam sentido. E, de repente, tudo se encaixou. Você estava por trás de tudo isso? Arthur sussurrou. A realização o atingiu como um soco. Clara, o que você... E antes que ele pudesse terminar, o chão abaixo deles começou a ceder. Uma fissura se abriu, engolindo o espaço ao redor, fazendo com que a multidão desaparecesse. Ele viu o desespero nos olhos de Clara, a incredulidade de Luciana, e tudo foi imerso na escuridão. Quando a luz da força misteriosa finalmente desapareceu, Arthur se viu em um lugar diferente, uma sala branca e vazia, e para seu horror, ao seu lado estava Lucas, inconsciente em uma cama. O garoto estava cercado por dispositivos médicos. Ele tentou correr, mas algo o impediu. Uma barreira invisível arrancou seu grito. Lucas! O desamparo tomou conta, e a dor era insuportável. E então um som ecoou naquela sala silenciosa. Parabéns, Arthur! A voz de Luciana ressoou distante, cheia de triunfo. Bem-vindo ao verdadeiro jogo. É aqui que a verdadeira batalha começa. As palavras dela acentuaram a sensação de desespero na sala. Ele se sentiu mais perdido do que nunca. Arthur olhou para Clara, mas ela estava imóvel, em um canto, como um espectro. O que você fez? Ele disse, sua voz baixa e trêmula. O que você escondeu de mim, Clara? Os olhares deles se cruzaram, e naquele instante, as verdades que ele pensava saber desmoronaram. Ele estava prestes a entrar em uma guerra que não compreendia, cercado por segredos obscuros. O que mais estava escondido? E quem realmente estava lutando? As perguntas pairavam no ar, e enquanto o pânico se espalhava dentro dele, ele percebeu que tudo, cada escolha, cada amizade, cada amor, estava prestes a ser testado como nunca antes. Ele precisaria de toda a força que tinha para enfrentar a tempestade que se aproximava. E o futuro dele e do filho dependia do que estava por vir. Arthur ainda estava em choque, olhando para Lucas na cama, enquanto a última fala de Luciana ressoava em sua mente. Ele precisava entender o que estava acontecendo. A raiva, a confusão e o medo se misturavam, enquanto lembranças de momentos felizes com seu filho iluminavam seu coração. E então, a realidade o atingiu. Que você fez, Clara? A expressão de Clara dizia que ela também estava lutando contra a tempestade que se formava entre eles. Arthur, eu... Clara tentou se explicar, mas as palavras não saíam. O olhar dela era de desespero, como se estivesse prestes a desmoronar. A tensão em sua expressão era quase insuportável, e nesse momento, a porta da sala bateu com força, e um homem entrou correndo. Seu rosto estava suado e coberto de sujeira. Era José, de Arthur desde a infância. Arthur, você precisa sair daqui, agora! Ele gritou, ofegante, com um olhar desesperado. Estão vindo para cá! Nesse instante, Arthur franziu a testa. A adrenalina subiu. Quem está vindo? O que você quer dizer? Ele sentiu que a situação estava prestes a se tornar uma verdadeira catástrofe. O governo. Eles descobriram sobre o que está acontecendo. Você está em perigo, José explicou, e o pânico nos olhos dele era contagioso. Arthur olhou para Clara, e depois para Lucas, que ainda estava inconsciente,
e sentiu um aperto no coração. José, eu não posso deixar meu filho. A voz dele tremia, e ele percebeu que estava cercado, não só pelo perigo, mas pelas verdades ocultas que não havia percebido antes. Se você ficar, você e ele vão ser pegos. E a Luciana não tem mais uma palavra. Ela não é quem você pensa que é. José insistiu, a urgência em sua voz fazendo ecoar ecos de alerta na mente de Arthur. Você precisa confiar em mim. Arthur ficou paralisado. Olhou de volta para Clara, que não conseguia esconder a expressão chocada. O que você quer dizer com isso, José? A mente dele estava a mil, e ele sentia que havia uma conexão entre cada um dos eventos que levaram até ali. Um fio invisível de segredos e traições. Eu não posso explicar agora, mas eu descobri algo. Luciana não é só a mãe biológica do Lucas. Ela está conectada a uma organização secreta. E eles têm interesses em você, Arthur. A revelação de José soou como um raio. Arthur sentiu o chão se abrir sob seus pés. Uma organização secreta? O desespero tomou conta dele, e ele começou a ligar os pontos. A carta de Clara, o roubo do carro, a urgência de Luciana. Tudo começou a se entrelaçar, e a linha entre amigos e inimigos se tornava indistinta. Você precisa sair. Agora! José puxou Arthur pelo braço, e ele hesitou. E se eu deixar Lucas aqui? E se algo acontecer a ele? A luta interna estava se tornando exaustiva, mas de repente um barulho ensurdecedor tomou conta. A parede atrás deles começou a tremer, e uma luz brilhante cortou o ambiente. Uma explosão. A parede se despedaçou. Uma força incontrolável invadiu a sala, empurrando Arthur para trás. Ele instintivamente segurou Clara, mas aquilo parecia um filme de ação. No meio do caos, de onde a poeira e os destroços começaram a se assentar, Arthur e Clara se entreolharam. Um olhar de medo misturado com uma nova compreensão. E quando a nuvem de poeira se dissipou, eles viram. Luciana estava de pé, mas não sozinha. Ao seu lado, um grupo de homens, todos uniformizados, entraram na sala, suas armas à vista. Você não pode escapar do que é seu por direito, Arthur! Luciana gritou, a voz dela agora poderosa e autoritária. O filho de vocês pertence a nós. O futuro dele já foi traçado. Arthur congelou. A revelação era devastadora. Ele estava em um conflito que ia muito além do que ele imaginava. O sorriso cruel de Luciana, a verdade obscura que estava gritando para ser ouvida. Tudo aquilo virava seu mundo de ponta cabeça, e com um nó na garganta ele percebeu. Deveria escolher agora, ficar e lutar pela vida do filho ou fugir e talvez nunca mais vê-lo novamente. Arthur, o que você vai fazer? Clara perguntou, seu olhar refletindo um pânico profundo. A certeza de que o passado dele se fragmentava diante dos seus olhos o paralisou. Ele estava prestes a dar um passo decisivo, mas, naquele exato instante, uma risada ecoou através da sala, cortando a tensão. Deixe-o ser. O jogo está apenas começando. A voz atrás dele, tão familiar. Era Clara, mas com outra intensidade. Arthur virou-se e a verdade que ele nunca quis aceitar se materializou ali. Clara não era quem ele pensava. E com seu coração pulsando, a única coisa que ele podia fazer era se preparar para o que viria a seguir, sabendo que nada seria igual novamente e a batalha pela vida de Lucas estava apenas começando. Arthur estava paralisado, com uma expressão de horror no rosto, enquanto as palavras de Luciana se infiltravam na sua mente. Clara não é quem você pensa. Como assim Clara não era quem ele pensava? O que isso significava? Ele olhou para sua esposa, a mulher que havia amado todos aqueles anos, e viu uma sombra de medo cruzar seu olhar. Ela estava em conflito, lutando contra algo que só ela conhecia. Calma, Arthur.
Nós podemos explicar. Clara começou, mas a voz dela era abafada pelo ruído ensurdecedor que se aproximava. As paredes da sala estremeciam, e uma luz brilhante começou a emanar do fundo do corredor. Não há tempo, José gritou, puxando Arthur mais para perto. Se eles chegarem, será tudo por água abaixo. O tom dele era alarmante, mas as palavras de Luciana ecoavam na mente dele, tornando-se um sonoro mantra. Foi então que tudo virou de cabeça para baixo. A porta da sala se estourou, e vários homens armados adentraram como uma tempestade. Havia uma sensação de urgência visceral no ar, um peso que parecia quase físico. Coloquem suas mãos onde eu possa ver, um dos homens gritou, e Arthur não teve escolha a não ser se jogar ao chão, enquanto o pânico dominava a sala. E foi nesse momento, na confusão total, que uma figura sorveu a atenção de todos. Ao passo que os homens tentavam conter a situação, uma mulher emergiu entre eles, a roupa impecável e o olhar impassível. Era Cíntia, uma executiva famosa, conhecida por sua reputação implacável no mercado. Pare tudo! Cíntia gritou. Sua voz ressoou como um trovão, e todos pararam. Arthur, você precisa saber a verdade. A tensão estava no limite, e a sala estava repleta de olhos curiosos e assustados. Cíntia, o que você está fazendo aqui? Arthur questionou, atordoado. O que ela tem a ver com toda essa confusão? Ela olhou para ele com um ar sério. Você não sabe o que seu filho realmente representa. Como assim? O que ele representa? Ele é apenas uma criança. Arthur respondeu, sentindo o pânico subindo. Não é só isso. Ele é o último de uma linha de escolhas feitas muito antes de você. Cíntia continuou, sem desviar o olhar. Lucas tem um potencial, algo que eles todos desejam. Luciana faz parte disso, e Clara não é quem você pensa que é. Os sentimentos estavam se agitando dentro de Arthur. Seu coração batia com força, e ele sentiu como se estivesse caindo em um abismo. Chega! Você está jogando palavras sem sentido, ele gritou, sua voz tremendo. O que você quer dizer com isso? E, como se tudo estivesse em câmera lenta, Cíntia se virou para Clara. Diga a verdade. Diga a ele quem você realmente é. O desafio dela atravessou o ar, transformando a tensão em um terremoto de emoções. Clara hesitou, e o olhar estava fixo em Arthur, como se visse sua vida inteira, passando diante de seus olhos. Arthur, eu não sabia como te contar. Não era só uma amizade. Recupera a calma, Clara. Diga logo. Luciana gritou, sua voz aguda. E naquele instante, uma luz de compreensão e traição atravessou a mente de Arthur. Você teve um acordo também? Arthur perguntou, sua voz sacudindo entre raiva e confusão. Você usou a Luciana? Arthur, não foi assim que eu quis. Clara balbuciou, enquanto o cenário ao redor parecia desmoronar. Mas antes que ela pudesse terminar a frase, um som alto ressoou na sala. Uma explosão. O chão tremia e uma onda de choque arremessou todos para trás. Arthur se viu voando e seu corpo colidiu com a parede, enquanto a sala se desintegrava ao seu redor. Os gritos se tornaram um eco distante, enquanto a fumaça e a poeira envolviam tudo. Ele conseguiu erguer a cabeça para ver Clara, mas tudo o que encontrou foi a imagem dela sendo puxada para o lado oposto por um dos agentes armados, seus olhos cheios de pânico. Não, Clara! Ele gritou, mas a cena não poderia ser revertida. A imagem de sua esposa desaparecendo em meio ao caos parecia um pesadelo. E a última visão que teve de Luciana foi uma expressão satisfatória no rosto dela, como se tudo estivesse acontecendo exatamente como planejado. Arthur se levantou, com a mente em um frenesi. O que acabou de acontecer? Que jogo é esse? A sala estava desmoronando, e a verdade que parecia próxima agora se tornou um enigma mais profundo do que nunca. Ele sentia a pressão crescendo,
as escolhas pesadas na mente. Mais perguntas, mais verdades ocultas. E agora? O que ele faria a seguir? O futuro de Lucas pendia na balança, e Arthur percebia que estava sozinho em uma luta contra algo que ainda mal entendia. A batalha pela vida dele e de seu filho estava apenas começando. Enquanto a realidade do que conhecia se fragmentava em 1000 pedaços. O que mais estava por vir? Arthur estava de pé, paralisado, enquanto a cena ao seu redor se desdobrava como um pesadelo. O chão tremia. As vozes se misturavam em um caos ensurdecedor. Ele olhou para Lucas, ainda inconsciente na cama, e seu coração disparou. Não posso deixar meu filho. Seu pensamento ecoou como um grito desesperado. O grupo de homens armados avançava, e a presença de Luciana se tornava cada vez mais ameaçadora. Você não pode escapar do que é seu por direito, Arthur. Ela declarou, e a certeza na voz dela era intocável. Arthur sentiu a adrenalina explodir em suas veias. Espera, José gritou, tentando puxá-lo. Precisamos sair agora. O pânico tomou conta de Arthur, mas ele não conseguia se mover. Tudo parecia pesadelo e realidade ao mesmo tempo. Ele olhou para Clara, que ainda estava sem ação, e a expressão de horror dela era tudo o que ele precisava para reafirmar sua determinação. Ainda não acabou, ele gritou, a voz cheia de uma feroz determinação. Concentrou-se, ansiando por um plano que não tinha. Mas enquanto a ideia de deixar Lucas para trás o estrangulava, algo dentro dele se acendeu. Ele se virou para Luciana. O que você quer, de verdade? O que Lucas representa para vocês? A pergunta ressoou, e a sala parecia silenciar por um instante, uma tensão palpável pairava no ar. Luciana sorriu, mas havia algo mais. Lucas faz parte de um legado, Arthur. Um legado que você não pode entender ainda. A resposta dela era uma provocação, uma menção ao desconhecido, e de repente tudo se iluminou na mente de Arthur. Vocês que estão atrás dele têm medo do que ele pode se tornar. Ele se deu conta, mas vocês não podem controlá-lo. Ele é uma criança. José olhou para ele, sua expressão era uma mistura de preocupação e esperança. Se você realmente acredita nisso, então devemos agir agora. Precisamos levá-lo para longe. Arthur, não ouça, gritou Clara, mas o desespero em seu tom soava falso. O que ela sabia? Ele custou a acreditar, mas as palavras de Luciana reverberavam em sua mente. E quanto mais pensava, mais o passado começava a se desencadear. Os segredos escondidos sob a superfície começavam a transbordar. A confusão era densa, mas tudo que alcançava seu coração era o amor por Lucas. Ele não estava disposto a se entregar. Nós não vamos deixar isso acontecer. Ele bradou, a determinação queimando em seu peito. E em um movimento rápido, Arthur puxou uma mesa em direção aos homens armados. O impacto foi como um estrondo, e enquanto a maioria deles hesitava, José agarrou Arthur pelo braço. Vem, rápido! Enquanto eles se moviam, a realidade parecia ganhar vida novamente. Não deixe eles chegarem ao Lucas. A voz de José foi um farol na escuridão. Arthur correu, sua mente focada, ignorando tudo ao seu redor, até que chegou à porta, onde Luciana o encarava, mas o olhar dela, em vez de vitória, era de algo mais profundo. Você não entende, Arthur. Isso nunca vai acabar. Ao atravessarem a porta, um grupo de policiais invadiu o prédio, prontos para a batalha. O confronto se intensificou, disparos ecoando, enquanto Arthur tentava proteger José e, acima de tudo, chegar até Lucas. A adrenalina pulsava em seu corpo, e a certeza de que tudo estava prestes a mudar o impulsionava a seguir em frente. Ele não teria mais medo. A vida de seu filho estava em suas mãos. Finalmente eles chegaram à sala de Lucas. O menino ainda estava inconsciente, mas havia uma luz que piscava nos aparelhos ao seu redor.
Arthur se atirou ao lado da cama, segurando a mão de Lucas. Estou aqui, filho. Nunca vou deixar você. A conexão era forte, e um calor começou a surgir entre eles, como se a esperança realmente fizesse uma diferença. Os policiais, agora no controle da situação, cercavam Luciana e os outros. A tensão começou a se dissipar, mas a perplexidade em todos os rostos ainda era evidente. O caos estava se desvanecendo, mas Arthur sabia que a luta estava longe de terminar. Ele havia escolhido lutar por Lucas. Mas o que aconteceria a seguir? Uma nuvem de incertezas pairava sobre ele. Olhando para Lucas, Arthur percebeu que cada escolha contava, e que o futuro deles estava apenas começando. E junto com isso, uma nova determinação o preencheu. A guerra estava longe de terminar, mas agora ele tinha algo pelo que lutar. E enquanto o cenário se acalmava, uma nova jornada se desenhava à frente deles, cheia de mistérios, segredos e oportunidades. O que mais estava por vir? Uma nova batalha estava à vista, e Arthur estava pronto. Então, eu tenho um pedido urgente. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Não se esqueça de esmagar o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a compartilhar essa jornada emocionante. E por favor, inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final. Eu quero ouvir tudo. E se você conhece alguém que precisa conhecer essa história, compartilhe imediatamente este vídeo com pelo menos 5 amigos. Este é o momento de mostrar seu apoio e não espere nem mais um segundo. Vamos crescer juntos e descobrir que mistérios o futuro reserva.